Bom, pessoal, a correção da postagem do dia 23, tá? Sistemas lineares pela regra de Cramer, certo? Bem rapidinho para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Então, a 48, tu vai fazer o determinante. Então, tu vai colocar aqui, né? Ó, 1 e o 3, 4 e 2, tá aqui, ó. 1 e 3, 4 e 2, né? Aí, tu faz o determinante 2, 12, ó, e diminui os 2, menos 10. Agora, tu vai pegar esse aqui, esse vai ser o D, né? Esse vai ser o teu D. Aí, pra te achar o DX, tu vai trocar o 0 e o 5 na coluna do X, tá? Porque aqui é a coluna do X, aqui é a coluna do Y. A gente tá vendo aqui, ó, a coluna do X, coluna do Y, certo? Então, daí eu vou pegar o 0 e 5 agora, vou trocar na coluna do Y e vou fazer a mesma coisa, tá? A gente erra por causa da regra de sinal, né? Muito sinalzinho. Depois, pra achar o DY, eu vou pegar esse 0 e 5 e colocar na coluna do Y. Como assim, coluna do Y, prof? Aqui, ó, coluna do X, coluna do Y, tá? Daí, para mim achar, o objetivo é achar o valor de X e Y, certo? Quanto que é X, quanto que é Y. Então, X é o DX, que foi quando eu troquei aqui a coluna, ó, do X, que deu menos 20, pelo D, que é quando eu não troco, eu só pego os numerozinhos da frente, ó, 1, 3, 4 e 2, deu menos 10. Então, dividindo o DX pelo D geral, determinante geral, deu 2, né? Faz regrinha de sinal. O Y, quando eu troquei, então, aqui o DY lá, né, pelo 0 e o 5, ele deu, então, 5. Então, 5 dividido para 10 dá 0,5, tá? Negativo. Ou menos 1/2, porque 5 é menor, né? Então, não é 10 por 5, é 5 por 10, ok? Agora, vocês olhem a B, ó. A B, coluna do X, 2 e menos 1, coluna do Y, menos 1 e 3. Faço o determinante normal, deu 5. Daí, agora, para achar o DX, eu vou trocar aqui pelo termo dependente 2 e menos 3. Só mexo na coluna do X, ó, troco 2 e menos 1 por 2 e menos 3. E aí, mantém a coluna do Y. Faço cruzadinho aqui, né? Deu aqui o valor, não vou fazer um por um, assim, falando, né? Porque senão o vídeo fica comprido. Deu 3. Do DY, o que que eu faço? Mantenho a coluna do X, que é 2 menos 1. E essa coluna do Y aqui no determinante geral vai ser trocado por 2 menos 3. Daí, tá aqui, ó, 2 menos 3, certo? Aí, a resposta deu menos 4. Então, daí, vamos lá, terminamos. Para mim achar o X, é o DX dividido por D. Quem é o DX? Ah, o DX deu 3, tá aqui 3. Quem é o D? D deu 5. Então, 3 dividido para 5 é 0,6, tá? Aí, para achar o Y, é o DY sobre o D. Quanto que deu meu DY? Meu DY deu menos 4. E quanto que deu meu D geral? Deu 5. Então, menos 4 dividido por 5 deu 0,8, tá aí o X e o Y. Ó, a letra C. Coluna do X é 5 e menos 1, tá aqui. Coluna do Y, menos 4 e 1, tá aqui. Fiz o determinante geral, que deu 5. Agora, eu vou fazer o DX, trocando a coluna aqui do X por 6 e 1. Então, coluna do X, troquei por 6 e 1. Faço determinante de novo. Agora, o DX, que deu 10. Daí, eu vou pro DY. Daí, troco, né, só o Y aqui, que antes era menos 4 e 1. Vou trocar por 6 e 1, que é o termo independente. Faço o determinante, que deu 11. Bom, daí, para achar o X, é o DX sobre o D. O DX não tinha dado 10, que tava aqui, ó, 10 dividido pelo D, que é 1. 10 por 1, 10. E o DY sobre o D, DY, que deu 11, sobre o D, 1, vai me dar que o Y é 11. Então, X é 10, Y é 11. Não mudou porque o determinante geral era 1, ok? Essa aqui é sistema de segunda ordem, fechou, tá? Ah, daí era para classificar, né? Se era SPD, se era SPI, se era SI. SPD, quando não zera. Então, todos são, tanto A, né, quanto B, ó. Tanto A, que aí deu, né, X é 2 e 0,5, essa é a A, né? Então, é SPD, certo? SPD. AB, né, que deu aqui resultado, não zerou, também é SPD, certo? E a C também não zerou,
é SPD. Então, quando não zera, é sistema possível e determinado, tá bom? Agora, a determinante de terceira ordem. Daí, agora, são 3 colunas. A coluna do X, a do Y e a do Z. A do X é 3, 2 e 4, tá aqui, ó. A do Y é menos 1. Quando não aparece, eu boto 0. E aqui, 1, né? Quando aparece só a letra, é 1. Quando não aparece nem a letra, é 0. Aqui é 1 na frente, 3 e menos 2, certo? Daí, eu vou achar o determinante geral. Repito a primeira coluna e a segunda. Por quê? Porque determinante de terceira ordem se resolve assim, né? Quando é 3 colunas. Daí, pego, né? 3 para a direita, 3 para a esquerda. Faço a regrinha de sinal, tá ali, ó. Tá? Então, determinante deu menos 23. Essa matéria de determinante a gente já aprendeu, né? Então, deu menos 23. Ai, prof, meu não fechou. É só a regrinha de sinal. Pode ver que a prof errou também, ó. Né? Então, tem que estar sempre revisando, voltar para ver se fecha mesmo, né? Para ver se não deu uma rateada ali em algum sinal. DX. DX, o que eu faço no DX? Esse 3, 2 e 4 vai ser trocado por 1, menos 1 e 7, ó. Daí, eu troquei, ó, 1, menos 1 e 7. Daí, repeti a primeira coluna, repeti a segunda, fiz tudo de novo, 3 para a direita, 3 para a esquerda. Fiz as continhas ali, né? Que é a diagonal principal, esses 3 valores, menos a diagonal secundária. Nunca ao contrário, tá? Sempre a principal menos a secundária. Que deu 23 também, ó, negativo. Certo? Então, aqui eu fiz o x primeiro, ó. X é o dx sobre o d. O meu dx, eu acabei de ver que deu menos 23. E o meu d também deu menos 23. Então, 23 dividido por 23, 1. Menos com menos, mais. Viu? Achei que o x é 1. Bom, achando o y, então. Daí, aqui eu mantenho agora a coluna do x e a do y eu vou trocar pelo aquele 1 menos 1 e 7, que é o número, né? Os números dependentes depois da igualdade, que não tem letras. Aí, aqui eu mantenho a coluna do z, né? Como era antes, no começo. Aí, determinante de terceira ordem, repete a primeira e a segunda coluna, pega 3 diagonais para a direita, que é o que eu vou colocar na frente, e depois 3 diagonais para a esquerda, né? Que são os números que eu vou colocar, né, depois. Então, diagonal principal menos a diagonal, os valores da diagonal principal menos os valores da diagonal secundária, deu menos 23. Então, o meu y é o meu dy, que é o que eu acabei de calcular trocando a coluna do y, deu menos 23. E o meu d já tinha dado menos 23, deu 1 também. Então, x deu 1, y deu 1 e o z. O z, tu vai lá na coluna do z e vai trocar os valores que eram esses aqui antes, ó, 1, 3 e menos 2, vai trocar pelo aquele da igualdade, 1, menos 1 e 7. Vai fazer 3 diagonais para a esquerda, 3 quer dizer, 3 para a direita, 3 para a esquerda, né? Vai diminuir ali a principal pela secundária e deu 23, né? Então, quem vai ser o z? É o dz dividido pelo d. O dz deu 23 que eu acabei de fazer, né? Ó, 23. E o meu determinante geral lá no começo tinha dado menos 23. Então, mais com menos, menos. 23 por 23 deu menos 1. É a resposta do meu z. Então, como x deu 1, y deu 1 e z deu menos 1, nada zerou. Esse sistema também é SPD. Bom, AB então. AB a gente tem, então, a coluna aqui, vamos achar o determinante geral sem trocar nada, né? Sem usar esses aqui. Vamos lá, 1, 1 e 3 tá aqui, menos 1, 2 e 1 tá aqui, 1, 4 e menos 2 tá aqui. Daí eu vou repetir a primeira coluna, vou repetir a segunda, cálculo diagonal principal na frente, menos a diagonal secundária atrás, resposta me deu menos 27, tá? Agora, para mim achar o dx, vou pegar esses termos independentes que não tem letras aqui e vai ficar na coluna do x, vou trocar esse valor do x por a coluna independente. Daí, vou calcular de novo e deu 54, certo? Ai, prof, meu não fechou. Bom, pode ver que eu já tinha dado uma erradinha aqui, ó. É a regra de sinal, tem que fazer de novo, até conseguir, né? Então, 54 dividido por menos 27, né? É o meu dx, depois eu vou fazer aqui, ó, tá? Pode ver aqui, ó. Onde é que tá? dx. Ó, gente, então, lembra que o meu D geral tinha dado menos 27? Ó,
Daí, para achar o x, é o d geral, menos 27, que fica embaixo dividindo, pelo dx que eu acabei de achar, né? Que deu 54, certo? Então, eu venho aqui e boto, ó, dx é 54, d é menos 27, vou dividir um por outro, deu menos 2, então x é menos 2, tá? Daí, agora eu vou pro dy, ó. Vou trocar essa coluna aqui, né? Menos 5, 4 e menos 3, lá no lugar do y, ó, na coluna do meio. Aí, vou fazer o determinante tudo de novo, né? E que vai dar menos 81, certo? Cuida com a regra de sinal. Vem aqui, então, dy é menos 81, que eu acabei de achar. E o dz no início, menos 27, resposta 3, y é 3. E o z? O dz, aquele valor lá, menos 5, 4 e menos 3, agora eu vou botar na coluna do z, vou fazer o determinante geral de novo, né? Diagonal principal menos a diagonal secundária, zerou. Zerou, eu venho pra cá, 0 com menos 27 dá 0. Então, como zerou só em 1, não é SPD, tá? Quer dizer, não é SPI, nem SI. Ele, né, teve os valores aqui, então, continua sendo SPD. Sistema possível e determinado. E a última, então, ó, menos 1, 1 e 2, tá aqui. Menos 1, 1 e 3, tá aqui. 1, 1 e 2, tá aqui. Esse é o determinante geral sem trocar nada, né? Faça a diagonal principal, faça a diagonal secundária. Ó, tá ali, diminuo uma pela outra. Primeiro eu resolvo parênteses, depois eu diminuo, né? Então, o determinante geral deu 4. Venho pra cá, vou fazer o dx. Como é que eu vou fazer o dx? Esses termos independentes aqui que não tem letra, vai pra coluna do x. Depois ele vai pra coluna do y, depois ele vai pra coluna do z. Vamos voltar então na do x. Botou aqui no do x, repete a primeira e a segunda coluna, né? Que é o determinante de terceira ordem, 3 diagonais para a direita, 3 para a esquerda. Calcula ali a principal menos a secundária, deu 0, certo? Então, aqui zerou o dx. dy, vamos ver se zerou. Era para ter zerado um exercício, mas nenhum parece que vai zerar, né? Então, aqui, vamos lá. Lembra do termo independente 1 e o 0? Coloquei aqui, ó, na coluna do y, fiz tudo de novo, deu menos 4, não zerou. E na do dz, peguei ali o 1 e 1 e 0, botei na coluna do dz, 3 diagonais para a direita, 3 diagonais para a esquerda, determinante de terceira ordem, essa matéria a gente tinha visto. Daí a diagonal principal, que são esses valores, menos a diagonal secundária, que são esses valores, diminui então, né? Resolve ali. Eu achei que tinha zerado, mas deu 2, né? Porque menos com menos mais 1, 2, certo? Então, resolvendo quem é x, quem é y, quem é z. X, então, dx 0 pelo d4, zerou. Y, quem é? dy menos 4 por d4, deu menos 1. Z, quem é? dz por d, 2 dividido para 4, 0,5. Então, a resposta é 0, menos 1 e 0,5. Então, continua sendo SPD, tá? Porque para ser SPI, ele tinha que zerar todos, certo? Tanto x, quanto y, quanto z. E para ser SI, ele teria que zerar só o determinante geral aqui embaixo, porque daí não se divide por 0, né? Então, mas esses casos foram todos SPD. Beijo, até a próxima.